Bom dia, galera. Hoje é dia 16 de novembro, sábado, e o nosso tema de hoje é sobre a diferença entre drogas lícitas e ilícitas. E a pergunta selecionada foi essa: por que algumas drogas são proibidas e outras não? E qual o mal que elas fazem pra gente? Bom, esse assunto é polêmico, não podia deixar de ser, né? A proibição do uso de substâncias de algumas drogas, como a maconha, por exemplo, para ser usada como medicamento, eu não sei a razão, mas também acho que é um erro. O perigo, isso sim, é a utilização dela e de todo outro medicamento como forma recreativa. É como se as pessoas se reunissem em grupo para vamos curtir uma risperidona, vamos curtir um Rivotril, uma fluoxetina, coisa assim, entendeu? Ou seja, não faz diferença se falarmos de drogas lícitas ou ilícitas, porque ambas têm muita coisa em comum e poucas diferenças. E as que são consideradas ilícitas são as piores? Isso seria o certo, mas sempre existe algum interesse nessas decisões, tá? Uhum. Por exemplo, uma das drogas mais prejudiciais ao nosso organismo é o açúcar refinado e, naturalmente, o refrigerante. Tá? E eles são vendidos e utilizados no mundo todo sem nenhum aviso de que fazem mal ao organismo. E eu consumo tudo isso. É lógico que algumas pessoas têm problemas mais cedo com excesso de açúcar e refrigerante, tá? Outras bem mais tarde. Mas pode ter certeza, isso sempre faz mal à saúde. E tem como comparar essas drogas? Ilícitas e ilícitas? Tem, na realidade tem sim. Ambas servem como medicamentos, tá? Para tratar doenças específicas. Mesmo as ilícitas, como a maconha, a cocaína e um monte de outras delas, tá? Uhum. Algumas das substâncias das ilícitas são até melhores que os medicamentos tradicionais no tratamento de pessoas, por exemplo, convulsivas e com diversas outras Uhum. comorbidades, tá? Ambas, entretanto, mesmo as lícitas, interferem no equilíbrio do organismo, provocando efeitos colaterais muitas vezes pior ainda do que a própria doença que ela pretende tratar. Uhum. Diversas delas, como por exemplo risperidona, aripiprazol, rivotril, metilfenidato, cloridrato de fluoxetina e um monte de outras, né? Podem criar tanta dependência química como maconha, cocaína, Uhum. crack, essas coisas todas. A diferença entre elas está no controle pelos órgãos fiscalizadores, Anvisa, por exemplo, aqui no Brasil, e na Na bula. bula. Só as lícitas têm esse controle e trazem bula, relatando os efeitos colaterais e assim dando ao paciente a opção de não querer arriscar. Já as ilícitas não têm controle de produção, não tem bula, então não existe alerta para os males que elas podem provocar. E como são feitas a propaganda então para ilícitas? Ah, bom, em ambos os casos, as propagandas que fazem nem Hum. sempre são verdadeiras, tá? Assim. Por exemplo, no caso das ilícitas, a propaganda é feita principalmente pelo mau exemplo dado por artistas e outras pessoas públicas Sim. que procuram demonstrar que são usuários e que não sentem nada de errado nesse consumo, coisa assim. Esses exemplos eu considero criminoso, porque causam males aos adolescentes tratados como inocentes úteis e que nem sempre conseguem descobrir a tempo que se tornaram escravos e perderam a sua própria identidade e a motivação para com a vida, tá? Mas quando chegam a esse ponto de descobrir mais tarde, mesmo que consigam parar, já deram todo o lucro que o traficante precisava para continuar o seu negócio. Uhum. Né? Mas tem a propaganda antiética, que eu considero criminosa, também das drogas lícitas, dos remédios, dos medicamentos vendidos Sim. nas farmácias. Ela é mais sutil, criando nas pessoas a sensação de que a sua vida vai melhorar quando consumir esse ou aquele Sim, sim. medicamento para uma comorbidade que ela não tem. Aí vem a droga da felicidade, a fluoxetina, a do sono reparador, Rivotril, a do estímulo à atenção, Ritalina, tá? E tantas outras que, embora sejam excelentes para tratar o mal para o qual elas foram desenvolvidas, Sim. passam a ser oferecidas para pessoas sadias, sem a menor necessidade, visando apenas lucratividade. Mas ninguém pode fazer nada contra isso? Tem gente fazendo sim. Ah, Por duas vezes me informaram que o jornal Le Monde, eu não li isso, né, mas sim. eu vi na França, foi processado por vazar reunião de dirigentes de uma dessas multinacionais, onde eles combinavam como ultrapassar as metas de Ah, vendas, criando estratégias que levassem as pessoas sadias uhum. a sentirem necessidade dos seus medicamentos. Outro que faz também uma coisa contra isso é o autor de Medicamentos Mortais e o Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Por aí você já vê pelo nome do livro, né? O Uhum. livro é de Peter Goethe, é um cientista dinamarquês. Bom,
Mas a nossa preocupação é com o quê? Primeiro, com os adolescentes levados ao consumo da maconha, Ritalina e outras como se fosse bom para eles. Com os adultos levados ao consumo de Rivotril, fluoxetina e até álcool exageradamente, como se isso fosse resolver seus problemas. É verdade. Com os pais sendo convencidos a tratar seus filhos autistas e TDAHs, por exemplo, com medicamentos controlados, sem antes fazerem uma análise clínica completa Uhum. para descobrir alguma comorbidade paralela, provocando sintomas, sem eliminar parasitas, sem eliminar vermes, sem eliminar protozoários, sem verificar nível de vitamina, Sim. sem complementá-los, sem retirar da alimentação que eles não podem comer. Vai só dando remédio, 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 controlado, com problemas. No caso dos autistas, esse procedimento medicamentoso acaba impedindo o seu desenvolvimento e piora a sua autonomia. Tá? Nos outros casos, tudo pode até começar muito bem, no caso das drogas, né? Mas o problema é que muitos não percebem, como eu disse antes, né, que estão perdendo qualidade de vida. No caso do único uso continuado da maconha, por exemplo, já há constatação da relação com o aumento do número de casos de doenças psiquiátricas, entre elas a esquizofrenia. O aumento também da incidência do AVC em adolescentes e jovens, que antes a gente não sabia. O cara tinha um AVC, a gente perguntava quando entrava no hospital: você é usuário de droga? O cara dizia não. Hoje as pessoas estão mais tranquilas e dizem eu sou. Aí a gente sabe e liga o AVC precoce ao uso de drogas também, e principalmente a maconha. E também uma coisa terrível, ela altera os circuitos de satisfação cerebral. Cara, isso significa que a satisfação cerebral que as pessoas têm com todas as atividades que gostam vai sendo reduzida. E a obtenção do prazer passa a ser exclusividade dela, da maconha. Mas não tem como o usuário fazer como o cara que bebe socialmente? Até tem, tá? E até para evitar esses problemas, alguns usuários tentam se manter antes do ponto de transição entre o uso recreativo da maconha, por exemplo, e o seu uso problemático e perigoso. O problema é saber se esse ponto está próximo já e conseguir parar antes de chegar perto dele. E como a gente pode ajudar um colega que está nessa? Certo que nada pode acontecer com ele, né? O problema é que nós podemos fazer é tentar descobrir o que na vida desse colega que está fazendo ele necessitar de algo diferente para sua satisfação, tá? Muitas vezes é uma carência afetiva forte. Esse desentendimento, também desentendimento de si mesmo, coisas assim, né? Os motivos são os que devem ser analisados com muito cuidado, porque simplesmente a gente chegar para o cara e dizer: rapaz, não usa droga não que faz mal, não vai dar resultado nenhum. Ninguém vai aceitar isso. Porque afinal a propaganda fala o inverso do que a gente sabe. Sim. E as propagandas são mais fortes do que as nossas palavras, né? Mas o que mais ajuda mesmo, cara, é o ambiente familiar saudável, que é aquele em que os pais estimulam seus filhos a compartilhar seus sentimentos, suas emoções, fazendo reuniões periódicas, sem a escravidão dos equipamentos eletrônicos. Então, mais uma vez, você acha que são os pais que precisam de tratamento, né? Com certeza, ou tratamento ou treinamento parental. Analisando os alunos de qualquer escola, rapaz, a gente chega a essa conclusão. Todos os problemas dos filhos podem ser entendidos como reflexo de seus pais. Sim. E principalmente da forma como está o relacionamento entre pais e filhos. A coisa é por aí, tá? Bom, hoje a gente fica então por aqui. É só isso. Galera, lembre-se de se inscrever no nosso canal, viu? Também dê seu like se você gostou da nossa conversa. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, manda aí pelos links aí que estão no endereço do vídeo. E é isso aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente.